que estudar teologia? A palavra teologia vem do grego theos, que significa Deus, e logos, que significa razão ou estudo, ou seja, a teologia é o estudo de Deus. Na antiguidade, a teologia foi usada de formas diferentes do que estamos acostumados. Platão a usou com temas mitológicos, buscando purificar a mitologia, para dar espaço à razão e à filosofia. Já Aristóteles a utilizou para falar do primeiro princípio do movimento. O cristianismo se apropriou do termo na Idade Média, o que, aliás, não é algo ruim, e na tradição reformada, a teologia está mais associada ao estudo da Palavra de Deus. A Bíblia nos incentiva a estudar teologia de uma forma mais indireta. Em Hebreus 5 e em 1 Coríntios 3, nós temos os autores falando sobre o leite espiritual e o alimento sólido. Aqueles que são fracos, entre aspas, são os que não se dedicam ao estudo teológico e, como crianças, precisam tomar leite espiritual. A propósito, dizer que não devemos estudar teologia porque Jesus repreendia os fariseus e eles eram os estudiosos da época é uma grande ignorância. Jesus não repreendeu os fariseus por serem teólogos, mas sim por terem uma teologia ruim, que também os levava a uma prática hipócrita. E, a propósito, se alguém disser que não se deve estudar teologia porque a letra mata, pode ter certeza, essa pessoa é profundamente ignorante sobre a Bíblia, já que nesse texto Paulo está se referindo à antiga aliança, em contraste com a nova, já que a antiga da letra mata, mas a nova do Espírito vivifica. Alguns tentam defender um sentido não bíblico da expressão, dizendo que a letra mata, pois a teologia deixa o crente orgulhoso. No entanto, esse é só mais um exemplo de teologia ruim. A boa teologia leva o crente mais próximo de Deus. Como diz R.C. Sproul, o propósito da teologia não é satisfazer nosso intelecto, e sim nos instruir nos caminhos de Deus, para que cresçamos até a maturidade e a plenitude da obediência a Ele. Essa é a razão por que nos engajamos em teologia. E não é porque algumas pessoas se tornam orgulhosas, estudando teologia, que todo mundo deve negar a teologia. Dinheiro, carreira e até mesmo cônjuge podem ser motivos de orgulho negativo para alguém. Isso não significa que todos devem evitar essas coisas. Alguns podem ainda dizer que não precisamos de teologia, só de Jesus. De fato, Jesus é o mais importante. Mas por quê? Porque ele é Deus, Senhor e Salvador? Essa última frase envolve uma carga teológica enorme, e por isso é tema da teontologia, cristologia e soteriologia, áreas da teologia. Sproul também diz: muitas pessoas acreditam que o estudo teológico tem pouco valor. Elas dizem, não preciso de teologia, preciso apenas conhecer a Jesus. Mas a teologia é inevitável para todo cristão. É nossa tentativa para entendermos a verdade que Deus nos revelou, algo que todo cristão faz. Portanto, a questão não é se vamos nos engajar em teologia, mas se a nossa teologia é correta ou incorreta. Mas qual a finalidade de se estudar teologia? Primeiro, a teologia te ajuda a se aprofundar na palavra de Deus, lhe trazendo verdades espirituais, morais e históricas. Segundo, por se concentrar na revelação de Deus, a teologia ajuda a conhecer melhor a Deus. Como diz James White, se você é um cristão, então você é um teólogo. Não há escolha. Teologia é simplesmente saber sobre Deus. De fato, já que cristãos são chamados para crescer em seu conhecimento de Deus, parte do próprio objetivo da vida cristã é a teologia. A teologia é parte normal da vida cristã, uma parte que dá origem a todo o resto. Terceiro, a teologia tem uma finalidade apologética. Em Tito 1, versículo 9, Paulo diz que os líderes das igrejas deveriam apegar-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Além disso, há uma exortação na carta de Judas para que os cristãos batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. A teologia, assim, serve também para que os crentes não sejam como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, como dito em Efésios 4, versículo 14. E é por isso que se deve estudar teologia.